Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gostaria de conversar com vocês rapidinho aqui sobre um assunto que às vezes a gente fica meio pensativo. Acompanha comigo. Se você observar a carta do apóstolo Paulo no livro aos Efésios, na epístola aos Efésios, né, ele comenta aqui, faz um trocadilho aqui de palavras, usando aqui a palavra registrada lá nos Salmos, né? E é bom a gente dar uma observada que poucas pessoas observam esse detalhe. No capítulo 4, versículo de número 7 diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. É interessante que esse versículo fala que ele subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. É interessante você imaginar o que seria esse cativo que foi levado, né? Porque ele levou cativo o cativeiro. Ele não levou, ou seja, ele pegou aquilo que aprisionava, que é o cativeiro, né? E o levou cativo. Levou preso o que o prendia. Esse é o que o texto está se referindo. E ele diz ainda, né? Se você observar, ele fala, pelo que diz. Pelo que diz o quê? Pelo que diz as escrituras, né? Paulo está tirando isso de algum lugar. É interessante observar, ele está tirando isso aí de algum lugar dizendo que diz, né? Levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então, levar cativo o cativeiro não é pegar as almas dos santos e levar para algum lugar. Isso o texto não está dizendo. Está dizendo que está levando aquilo que o prendia, que é o cativeiro, e está levando o cativo. É isso que está se referindo. É claro que Paulo aqui está fazendo uso das palavras, dizendo sobre a nossa liberdade, aquilo que nos prendia, o Senhor o levou, né? Ele está usando aqui o Salmo de número 68. Paulo está fazendo menção do Salmo 68. Então, para entender melhor isso aqui, é bom observar o contexto lá no Salmo 68, da onde Paulo está tirando esse texto, da onde ele fala que diz, né, o texto. Salmo 68, você vai observar aqui que existe um contexto aqui dentro desse tema, desse assunto, né? No verso 18 fala: Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. No verso 18. Todo o contexto, se você observar, ele faz uma menção aqui sobre o que estava acontecendo aqui. Está falando aqui de despojo de guerras, né? De que o Senhor tirou o despojo, pegou aquele povo que o prendiam, que o perseguiam, né? E levou cativo. Era isso que ele fazia. Ele fala aqui no verso de número 5: O pai dos órfãos e juízes e viúvas, Deus no seu lugar santo, né? Aí ele fala, verso 6: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca, né? Aí ele continua no verso 9: Tu és o Deus que mandaste chuva em abundâncias, confortaste de herança quando estava cansada. Nela habita o teu rebanho, tu és o Deus, provaste a tua bondade. Aí o verso 11 ele fala: o Senhor deu a palavra, grande era o exército do que anunciava as boas novas. Os reis dos exércitos fugiam à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os seus despojos. Ele continua, né, no verso 14, no verso 15: O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado com o monte de Bazã. Porque saltais o monte elevados, este é o monte de Deus, desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. E vai falando sobre a grandeza de Deus. Então o que acontece? Era natural os inimigos de Israel, os inimigos na época do Antigo Testamento, quando vencia a guerra, levavam os despojos e muitas das vezes levavam também as pessoas, os inimigos presos, como disse, junto com os despojos de guerra, para mostrar um cenário de conquista, né? Tá levando aqueles que o perseguia, perseguido, presos, né?
Então, quando Paulo faz menção em Atos, aos Efésios, ele faz menção trazendo à memória essa palavra, porque aqui Deus está se referindo, no seu contexto, aos inimigos, né? Então, aqui no verso 18, ele fala: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens. Então, levar cativo o cativeiro aqui é aquilo que o prendia. Levava aquilo que o prendia presos, né? Ou seja, tiraria o jugo, aquilo que o prendia estava, o Senhor levaria consigo. É isso que está se referindo o texto. É bom a gente observar porque a Bíblia não dá relatos ali no texto aos Efésios de que ali são almas. Ali não está explicando nada sobre aquilo ali. Aí Paulo fala: portanto diz aonde? Quem diz? É essa escritura que diz. Interessante que Paulo tirava muitas coisas das escrituras, mas está cheio de coisas nas escrituras que Paulo cita lá, que ele tira das escrituras lá no Antigo Testamento. É bom a gente observar que essas palavras não é só o entendimento nosso, mas a patrística também tinha essa visão, os primeiros cristãos, né? Nós vemos que eles tinham essa visão. Observamos as palavras de Irineu, por exemplo. Irineu, ele usa, no capítulo 20, verso 3, ele fala: a paixão do Senhor fortificou em forças e poder, o Senhor, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, na presença dos seus inimigos. Isto é, aí ele vai explicar o que é isso, levar cativo o cativeiro. Isto é, o Senhor, mediante a sua paixão, levou o erro da morte, levou a corrupção e destruiu a ignorância. É isso que ele está citando, explicando esse versículo, né? É interessante observar as palavras de Irineu. Outra coisa, outro irmão também que comenta, o Justino Marte, ele comenta sobre esse versículo, né? Ele comenta sobre esse versículo dizendo: amigo, escuta e verás que não estou louco. Não estou louco. Aí ele fala: de fato foi profetizado que Cristo nos tiraria do cativeiro do erro e que nos daria dons. E o que diz a palavra? Levou cativo o cativeiro, é o que diz a palavra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, na visão de Justino, levar cativo o cativeiro é levar cativo o erro, levar cativa a tirania do diabo. Essa é a visão de Justino Marte. Então não existe base bíblica, usando esse versículo, não, para afirmar de que as almas estão sendo tiradas de um certo lugar para estar levando para o outro. Até, portanto, que está levando cativo, né? Está levando cativo, preso, aquilo que o prendia. O próprio versículo já esclarece. Está levando cativo o cativeiro, ou seja, está levando em prisão. Não é as pessoas, é o que prendia as pessoas. É o que está se referindo a carta aos Efésios no capítulo 4. É bom observar para a gente não acrescentar coisas aonde a Bíblia não fala, tá bom? Fica com essa palavra, observa, analisa e tenha você aí um bom entendimento a respeito deste assunto. Eu conversando com os irmãos, né? Pelo um grupo de WhatsApp e alguns falando: não, levou cativo o cativeiro, levou as almas presas. Aí eu falei: mas que sentido faz levar cativo o cativeiro? Vai levar as almas cativo? Primeiramente, as pessoas estão em um cativeiro preso e pegou essas almas presas e levou presas para o paraíso, para um outro local, né? Aí as pessoas chegou a indagar dizendo: claro que tinha que levar preso. Tinha que levar presa essas almas, irmão. Senão teria alma esparramada por aí. Estaríamos se deparando com almas por aí, irmão. Porque teriam fugidos. Ele levou preso para a alma não escapar. Ele levou almas presas. Levou cativa, essas almas cativa, para que elas não fugissem. Falei: puxa, mas que entendimento. E aonde o irmão tirou essa ideia, né? Porque na Bíblia não existe nenhum lugar nenhum esse tipo nem passa perto desse tipo de ideia, né?
que as almas estão tentando fugir para não ir para o paraíso. Então, teremos um pouco de cautela e não sejamos aí levados por qualquer palavra, né? Se não tem base bíblica, aonde a Bíblia não fala, não acrescentamos, né? Não acrescentamos aonde a Bíblia não... onde a Bíblia se cala, também devemos nos calar. Isso é uma ideia mais correta, tá bom? Deus os abençoe.